Então, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos que assistem ao canal que aulas anteriores vocês podem pegar nesse site que está apresentando aqui, ó, www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Esse site aí, ele vai abrir uma página que vai mostrar para vocês todos os nossos vídeos e você vai poder fazer a seleção daquele que você quiser, bastando dar um clique na imagem aí, na capinha do vídeo, e você entra direto no YouTube no vídeo correspondente, tá legal? Então não deixe de assistir as primeiras aulas, que são muito importantes, uma é base da outra, né? Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de um curso de operação CNC para máquinas em geral. Eu lembro que operar uma máquina é o mesmo que dirigir um automóvel. Você não pode ter medo, tem que ter conhecimento, responsabilidade e saber o que está fazendo. Então, quando você pega uma máquina na mão, você tem que estar treinado, tem que estar habilitado, saber o que está fazendo. Daí para frente, tomando os cuidados necessários, só o fato de você estar habilitado, você vai saber os cuidados necessários que tem que ter para fazer um trabalho numa máquina CNC. Tá legal? Então, o nosso curso de operação, logicamente nós não temos uma máquina aqui, mas ele vai ser completo, com todas as dicas de como operar, nós vamos ter imagens e tudo mais. Vai ser um bom curso. Espalhem aí para os seus amigos, para o pessoal que trabalha com você, para o pessoal que estuda com você. Nosso objetivo é divulgar conhecimento, não tem nenhum objetivo financeiro. Eu faço esse trabalho voluntário, não ganho nada com isso. E se você se inscrever no canal, você está incentivando eu a fazer mais desse trabalho. Por quê? Porque eu estou vendo que está tendo resultado, o pessoal está gostando, está vendo, está dando o seu like, está se inscrevendo. Então é um trabalho que incentiva a continuar. Porque se a gente percebe que não tem muita adesão, lógico que tem um sentido de parar com isso, tá bom? Então se você está gostando, se você acha legal continuar, dá uma força para que a gente tenha esse incentivo de continuar com esse trabalho. Legal? Fica aí com mais uma aula e bom proveito. Meus amigos, dando continuidade ao estudo que estamos fazendo nesse curso de operação para a máquina CNC, vamos recapitular alguma coisinha para que não fique um vazio antes. Mas eu aconselho aos amigos que não assistiram às aulas anteriores a assistirem, pois o assunto é uma continuidade. Então, às vezes eu explicando um negócio agora, dá a impressão que foi explicado pela metade, mas já foi falado, tá? Então eu vou recapitular alguma coisinha aqui para a gente não partir de um vazio, tá? Então, toda vez que eu for mexer com uma máquina, num comando, num painel de CNC, tá? Vou pôr a mão no painel, tem ações operacionais que eu vou executar que cabe dentro dessas 4 aqui, tá? É uma dessas 4 ações que eu vou fazer, tá? Então, ações operacionais em uma máquina CNC. Ó, eu vou fazer uma movimentação de máquina, ou eu vou fazer uma correção e ajuste de alguma coisa, ajustar ponto zero, ajustar corretor de ferramenta, ajustar algum parâmetro de supervisão de vida, alguma coisa que é ajustável, né? Ou vou transmitir dados. O que é transmitir dados?
entrar com dados e sair com dados, né? Tirar uma cópia, por exemplo, de um programa da máquina, ou passar um programa para a máquina, tirar uma cópia de memória de pallet, e assim por diante, tá? Então, entrada e saída de dados e administração de dados. Eu vou apagar algum programa, algum arquivo da máquina, eu vou renomear alguma coisa, eu vou copiar de uma pasta para outra, eu vou fazer um trabalho de administração dos arquivos, né? Então, toda vez que eu for mexer com a máquina CNC, uma dessas 4 operações eu devo estar fazendo, tá? Então, esse é o princípio inicial, tá? Que nós já falamos em aulas anteriores. Se eu for mexer no painel da máquina, existem 3 áreas principais, né, quanto à aplicação e divisão do painel CNC. Tá? Então eu tenho a área operacional. O que é a área operacional? Essa área em azul, que é a área onde todas as teclas e botões eles vão estar ligados a alguma ação da máquina, vai acontecer alguma coisa, ou algum movimento da máquina. Vamos supor, vai ligar ou desligar alguma coisa, ou vai fazer movimentar alguma coisa, ou vai parar a movimentação. Existe interferência no que está acontecendo na máquina, tá? Eu posso estar ligando e desligando a refrigeração, eu posso estar fechando ou abrindo uma porta, eu posso estar dando partida num programa ou dando ciclo stop, eu posso estar reduzindo a velocidade, aumentando a velocidade, entrando no modo de trabalho ou mudando para outro modo de trabalho, assim por diante. Essa área operacional, tá? A área de edição, que é a área aqui, ela é vermelhinha aqui, são teclas de edição mesmo. Tem teclas alfanuméricos, né? Teclas de navegação, de cursor, tem o mouse, tem símbolos, simbologias, tem então, como eu falei, o alfanumérico, né, letras e números, e assim por diante. Isso aqui é usado para edição. Qualquer coisa que eu apertar aqui não vai acontecer nada de movimentação da máquina, você não vai acontecer nada. O que vai acontecer é que você vai estar digitando na tela, tá? Alguma coisa que você digitar aqui. Só isso. E aqui nessa área roxinha aqui é a área de funções de tela, tá? São onde você abre as telas para executar alguma operação de entrada de algum dado nela, ou de alteração de algum dado, ou pagar algum dado, ou ajustar alguma coisa, ou visualizar alguma coisa também, né? Então são as funções que a tela permite você trabalhar. Então são essas 3 situações. Nós durante o curso vamos falar de todas elas, tá? Nós estamos agora na área operacional, que é essa área aqui de baixo. Em aulas anteriores nós já falamos desses botões, liga, desliga motor hidráulico, liga, desliga refrigeração, liga, desliga esteira, freio, handler, libera bimanual, que não trava e destrava a porta, libera o bimanual, liga e desliga os módulos de avanço e rotação, override de rotação, override de avanço, algumas teclas aqui de liga ou desliga alguma coisa, emergência, tá? Agora nós vamos entrar nessa parte de movimentação da máquina, tá? Aqui é o que a máquina faz a máquina andar, tá? Então são 3 grandes áreas que fazem a máquina andar, tá? Então ações operacionais de uma máquina CNC que faz movimentação de máquina. Ou é um trabalho em jogue, ou é um trabalho de MDI ou MDI, ou é um trabalho em automático. O jogue ele pode ser contínuo, quando a máquina movimenta-se continuamente, ou incremental, quando ela movimenta-se por incrementos, o eixo selecionado, para o lado positivo ou negativo. Nesse caso aqui a máquina se movimenta como se fosse uma máquina convencional, ela não tem nada automatizado, tá? Ela não é própria para usinagem, ela é própria para movimentações de aproximação, para medir alguma coisa, ou para afastamento manual da máquina, numa parada de máquina, coisa assim, tá? Então isso aqui é uma operação manual. O MDI é um processamento de um programa que é colocado nessa tela MDI.
Tá? Então você escreve um programinha, não é normal você trabalhar em produção com MDA. Isso aqui é para pequenas operações, pequenas intervenções que você escreve na máquina e dá o start e ela executa. Você pode executar ela uma vez, continuamente, ou bloco a bloco, para ver o que acontece. O bloco a bloco ele executa um bloco de cada vez para você poder ir vendo o que vai acontecer. Tá? Depois nós vamos explicar detalhadamente cada uma dessas coisas, estou falando de grosso modo. E o modo automático, que é o modo de produção, o modo que você vai trabalhar automaticamente produzindo peça, normalmente em processo contínuo, fica continuamente. Você também pode fazer um processamento automático uma vez só, e também fazer bloco a bloco para teste de programa, para ver o que vai acontecendo. Você fecha override, tanto no MDI como no automático, você fecha override. O que é override? Override é essa chave aqui, tá? Então ela fechada no zero, mesmo que você dê partida, a máquina não se movimenta. E aí você vai olhar na tela o quanto ela vai movimentar, em que eixo que ela vai movimentar e para onde ela vai movimentar, e se aquilo não haver colisão, estiver sob controle, você abre com cuidado ou abre 100% para executar aquela operação. Executou aquela operação, você fecha novamente para dar outro start, porque a máquina vai executar linha por linha, sentença por sentença, no bloco a bloco, ok? Então, essas são as três principais operações de movimentação da máquina. Então, quando você vai trabalhar numa máquina com movimentação, é uma dessas três operações que você vai fazer. Tá? Nós vamos explicar uma a uma detalhadamente. Tá? Como é que você seleciona isso normalmente? Tá? Então, estou dando exemplo de uma tela, mas depois, durante a explicação de cada uma delas individualmente, que eu vou fazer com mais detalhes, agora estou falando a grosso modo, nós vamos ver outras opções de painel de simbologia. Tá? Então vou falar que vou trabalhar em jogging. Então vou acionar essa tecla. Tem máquina que essa tecla vai ficar acesa, tem máquina que vai ficar com uma luzinha aqui, que está embaixo dessa linha vermelha aqui, a ligada, uma luzinha igual está no X aqui, uma luzinha verde ligada, vai ficar aqui ligado. Eu selecionei o modo jogue, tá? Então ele vai fazer movimentações manuais, como se fosse uma máquina convencional. Só que eu não tenho aquela manivela, aquele nônio de manivela como uma máquina convencional, eu tenho botões de movimentação, tá? Então, primeiro aqui nessa parte verde, eu vou selecionar qual eixo que eu quero movimentar. Então, essa aqui é uma máquina que tem 9 eixos. Tá? Então, eu tenho o X, o Y, o Z e o quarto eixo. Isso aqui, o quinto e o sexto eixo, conforme a norma DIN 66217. E nós já falamos em aulas anteriores, dentro da condição de norma DIN para eixos, para máquinas operatrizes comando numérico, tá? Então essa é a norma que define a posição dos eixos, tá? Então qualquer coisa dá uma olhadinha em aulas anteriores aí, essa condição, tá? Então se eu selecionei o eixo X, por exemplo, que está aqui a luzinha verdinha ali, ó, se eu apertar o Y vai ficar verdinho o Y, ele movimenta um eixo de cada vez. Aqui é o quarto aqui é a mesa, aqui o cabeçote, né? Então aqui vão sendo incrementados conforme o fabricante, tá? Então o X, o Y, o Z, e aqui a mesa giratória, que é o quarto eixo, que é uma máquina horizontal, o eixo B. Aqui seria o eixo C, que é o cabeçote, e aqui seria um eixo A, por exemplo, em torno da mesa. Tá? Então eu seleciono o eixo que quero movimentar, e aqui eu aperto para mais ou para menos o lado que eu quero que ele se movimente. E aí, segurando com uma mão no botão mais ou menos, eu vou apertando e segurando aquele override, eu vou abrindo ele lentamente, ela vai se deslocar na velocidade que eu controlar na minha mão, dentro de um limite máximo que é configurado para avanço para essa máquina. Se eu apertar o rápido junto, ele vai andar com uma forma mais rápida, é mais perigoso bater, tá? Por sentido mais ou menos também é um valor configurado. Eu consigo segurar também no override, posso ir segurando esse rápido no override, tá? Então essa é a movimentação contínua. O que é contínua? Enquanto eu estiver apertando o mais ou menos, ela vai movimentar continuamente para um sentido mais ou menos do eixo que eu selecionei. Tá? Eu vou parar quando eu desejar. É uma operação manual, tá?
Então essa é continuamente. Agora eu tenho um jog que está aqui em azul, que é chamado jog incremental, que nós vimos na tabelinha anterior lá em cima, né? Lembra que nós vimos isso aqui, ó? Ó, o jog é definido em contínuo ou incremental, tá? Então, o incremental. Então, o jog é contínuo ou incremental. Então, contínuo, eu aperto continuamente, ele se desloca continuamente naquela velocidade programada. Agora, o incremental. Eu posso selecionar um incremento de 1 milésimo de milímetro, 10 milésimos de milímetro, que é um centésimo, 100 milésimos de milímetro, que é um décimo, 1000 milésimos de milímetro, que é 1 milímetro, e 10.000 milésimos de milímetro, que são 10 milímetros. Então essas seleções, conforme eu seleciono, vai ficar a luzinha acesa aqui, e aí ele vai funcionar por impulso. Cada toque que eu der, para mais ou para menos, ele vai movimentar uma vez a condição que eu apertei aqui. Se eu fechar o override e apertar uma vez, ele vai ficar com esse avanço preso. A hora que eu abrir o override, ele vai soltar esse avanço. Se eu fechar o override e apertar 3 vezes aqui e abrir o override, ele vai andar uma vez só, porque ele não acumula, tá? Agora, se eu deixar selecionado com o override aberto e for tocar 3 vezes, ele vai avançar 3 vezes, tá? Só que ele não fica somando valor na memória, ele vai executando seguidamente o movimento que eu apertei aqui, para menos ou para mais do eixo selecionado, tá? Então eu vou explicar mais ainda quando for falar de jog no detalhe. E aqui o var é de uma variável, eu posso configurar na minha tela uma variável, e aí o valor que eu configurar para essa tecla aqui, cada vez que eu selecionar ela, eu estou selecionando aquele valor que eu coloquei. Então, por exemplo, se eu estou numa posição de 10.335, eu quero posicionar no 10.000. Esse 335 eu quero zerar para um lado do eixo, por exemplo, o eixo X. Aí eu vou lá, configuro para 0,335, né? Aí eu venho aqui, seleciono o valor, o eixo que eu quero, e dou um toque aqui, ele já vai correr os 0,335, tá? Isso aí eu tenho que fazer ponto a ponto. Agora, se eu quiser ponto a ponto também, eu posso selecionar aqui no décimo e apertar 3 vezes. Daí vem seleciono o centésimo mais 3 vezes. Depois seleciono o milésimo mais 3 vezes. Ele vai andar aquilo que eu desejei, os incrementos que eu desejei, tá? Aqui o MDI, para mim fazer um programinha, daí eu tenho que ir na tela do MDI e executar um programinha lá, ou pelo menos uma função. Quero trocar o pallet, quero fazer um pallet para fora, só isso. Eu coloco a função que troca o pallet lá, vamos supor M60, escrevo lá M60 e dou start aqui, ó, que é o ciclo start. Se eu quiser trocar uma ferramenta, eu programo lá a troca de ferramenta nesse MDI e dou o ciclo start aqui, e ele executa a troca de ferramenta, tá? O ciclo start aqui. No automático, é a mesma coisa, eu seleciono um programa para trabalhar em automático, naquele pallet ou naquela mesa, seleciono esse modo automático, vai ficar acesa a luzinha, a hora que eu der o ciclo start que ele vai acender essa luzinha e vai entrar em operação. Quando eu quiser parar o ciclo stop aqui, tá? A luzinha aqui está em ciclo stop, tá? A luzinha acesa ao verdinho, tá? Então, basicamente, para a introdução do que nós estamos falando agora, é o que vale, tá? Então agora nós vamos começar mais detalhes a respeito de cada uma dessas 3 ações: jog, MDI e automático, tá? Bom, dando continuidade às operações de controle de uma máquina CNC, nós já falamos sobre as operações no modo jog, no modo MDI ou MDI. Agora vamos falar sobre o modo automático, tá? Existem 2 formas de trabalhar com o modo automático. Uma é o automático e ciclo de produção. É quando você trabalha com um ciclo contínuo, onde você dá um ciclo start e ela fica automaticamente, a partir de um ciclo start no dia, ela fica fazendo um ciclo contínuo de produção a cada travamento de porta, a cada troca de peça, ou a cada troca de pallet, no caso de máquina com mais pallets.
Então esse é o modo automático de produção. Você precisa só dar um ciclo start novamente se caso houver uma interrupção no ciclo contínuo, senão você passa o dia produzindo com um ciclo start. A segunda forma é um automático em teste de programa. Um programa pode ser novo ou um programa alterado. Isso aqui é quando existe ainda um risco de que possa haver erros ou falhas na escrita do programa que possam alterar o estado da peça, a condição dimensional da peça, acabamento da peça ou até mesmo colisão. Então, para evitar isso, o trabalho é feito no modo bloco a bloco, que nós vamos ver mais adiante, ok? Então, já estou na tela de automático, já selecionei o ciclo automático, então apertar ciclo start e começar a trabalhar com todos os cuidados de segurança, tá? Então, voltando ao raciocínio para o Fanuc. Então, nós vamos parar nessa condição agora para o Siemens, porque depois desses cuidados aqui de trabalho, tudo com Siemens e Fanuc é a mesma coisa. Então, eu estou explicando como é que seleciona o modo de trabalho automático, seleciona o programa. E depois eles vão ver como é que ele trabalha com a segurança, com esses cuidados que nós estamos falando aí para os dois casos, tá? Então, assim como nós falamos no Siemens, vamos falar no Fanuc. Então, para a gente selecionar um programa para trabalhar, né? Selecionar um programa para trabalhar em automático, em CNC Fanuc, em máquinas com uma mesa. Então, aquela máquina simples, que você vai selecionar via tela, como nós fizemos no Siemens, vamos fazer no Fanuc, tá? Então, quando você seleciona o menu principal, você vai ter 7 opções, tá? A posição, programa, ajuste, sistema, mensagem lá, personalizado e sair, tá? Então, posição. Aqui, ó, a posição você usa normalmente ele numa dessas três operações, em joga, MD e automático. Ele mostra as posições de destaque, tá? As posições do fuso em relação às origens dos eixos, tá? Em relação zero máquina, em relação zero peça, tal, relativa. Aqui, ó, programa, tudo que envolve programa, se for selecionar aqui. Então, para mim trabalhar em MDA, em automático, tá? Se eu quiser editar um programa, se eu quiser fazer administração do programa, copiar, colar, inserir, abrir, fechar, salvar, tudo aqui nessa área programa, tá? Então, o Siemens ele é mais justo, ele tem menos área, mas ele compacta as mesmas coisas, tá? Então, na parte de programa eu tenho quase tudo que eu vou usar, tá? Na parte de ajuste, tudo que eu vou ajustar. Então, ponto zero, parâmetros, variáveis, ferramentas, tudo que eu vou ajustar está aqui, tá? Sistema, aqui tem bastante coisa mais de manutenção, mas o que a gente mais usa é a entrada e saída de dados, tá? Vai estar no sistema. Alarmes e mensagens, como o próprio nome diz, vai ter alarme, mensagem. Qual a diferença de alarme e mensagem? A mensagem é um texto que vem na tela que não para a máquina. O alarme ele para a máquina e tem número de alarme. A mensagem às vezes tem número também de mensagem, tá? Mas é o alarme para a máquina. Tem comando que tem cor diferente. Para uma mensagem, por exemplo, a mensagem é verde e alarme é vermelho, por exemplo, tá? Tem histórico de alarme, toda essa parte aqui, tá? Personalizado, tem aquela parte do ATC, APC, que eu falei de troca, quando interrompe na troca de pallet, na troca de ferramenta, tem configurações, tudo aqui. O personalizado está aqui, tá? E o sair, que é para desligar, quando você vai desligar o comando, assim como o Siemens, você tem que pôr o sair, ele vai fechar os programas e vai falar para você, agora você pode desligar o computador, daí você vai desligar a chave geral. Quando você vai desligar a máquina, tanto no Siemens como no Fanuc, tem que buscar a área sair, tá? Então essa é a condição do menu principal, tá? Do Fanuc. Como é que eu acesso o menu principal? Eu tenho ele aqui direto, ó, tá? Eu tenho no pé da página, do que eu vou mostrar, ou aqui, ó. Então eu tenho aqui a posição, programa,
ajuste, personalizado, sistema e tenho aqui, ó, no pé da página, esse botãozinho aqui, ó, que ó, apertando aqui, ele vai entrar o menu principal aqui embaixo para mim, tá? E aqui ele sobe ou desce capítulo dentro do menu. Ele sobe ou desce nível, né? Então eu entro, seleciono, né, dentro do menu, eu seleciono programa, e depois dentro da área de programa tem a opção diretório. Eu aperto o diretório, tá? Aí vai entrar o diretório de programas, tá? Então estou aqui, diretório de programas. Então aqui tem a lista de todos os programas que estão armazenados na memória NC da máquina. O Siemens não tem aquele negócio de carregar, o Fanuc não tem aquele negócio de carregar, descarregar programa e tal. E quando você passa para a máquina, ele já entra direto na memória NC. Quando você salva, você já salva na memória NC, tá? Então aqui você tem a lista. Esse cursor aqui, ó, ele está no programa 1, O1, né? E está selecionado esse O1. Se eu quiser trabalhar com esse programa em automático, eu vou apertar aqui selecionar. Aí ele vem aqui, ó. Ele vem em cima. Não estamos aqui em automático, né? Mas ele vem no cantinho aqui já quando eu seleciono a área do automático, ok? Aqui também até a área livre, ó, da memória NC, né? Quanto está usando, quanto tem livre. E tem um limite também para o número de programas. Aqui tem quantos programas eu tenho usado na máquina e quantos programas eu tenho livre. Então são dois limites, número de quantidade de programas e memória, tá? Então eu tenho que preservar isso aqui, né? Às vezes que eu apago um daqui, eu abro a memória, claro, né? Então eu tenho que copiar ele com outro nome, tem que apagar. Então isso aqui é um administrador de arquivos, ok? Pois também, né, na hora que a gente for falar sobre as telas, a gente vai falar melhor sobre isso, explicar caso a caso. Então, nós falamos até agora no Fanuc para a máquina com um pallet e uma peça simples. Então, apenas vai lá e seleciona o programa. Agora, selecionar o programa para trabalhar em automático, CNC, em máquinas de 2 ou mais mesas ou pallets, né? Acionar o menu principal, né? Vai naquele menu principal e seleciona o ajuste. Agora a parte de ajuste. Vai aparecer a opção PWT, ou vai sair a opção Pallets, tanto faz. Daí você seleciona essa opção. E aí vai entrar uma página meio parecida com a do Siemens. Então eu tenho aqui um Explorer que diminui, ó, ele maximiza e minimiza. Eu tenho o que está na área de trabalho, o que está na máquina, né? Aqui o que está no Replace. Esse RP de Replace, a reposição, é o que está externo lá na estação de carga. E esse aqui é o que está fora da máquina mesmo, está lá numa esteira. Eu posso ter mais 7 pares, por exemplo, esse aqui está bloqueado. Eu posso ter mais 7 pares com peças entrando e saindo da máquina, circulando aqui dentro também, através de sistema automatizado de esteira, tá? Então como é que eu vou fazer a administração dele? Ó? Num pallet eu posso pôr muitas peças. Posso pôr até 7 peças em cada pallet. Em cada peça, amarrar um programa nele, colocar a sequência do que eu quero que ele faça, de prioridade, tá? Mas vamos falar só sobre, como eu falei no outro, uma peça, 2 pallets apenas, um na máquina, um fora. Veja bem, quando eu falo que 7 peças num pallet, coisa assim, deixa eu esclarecer melhor. Isso vale tanto para a memória de pallets que eu expliquei do Siemens como esse do Fanuc, tá? A gente fala 7 peças, mas seriam 7 programas diferentes. Então eu posso num pallet, ele tem a capacidade de administrar e gerenciar até 7 programas diferentes em cada pallet. E a gente fala que está vinculado a uma peça, tá? Então são 7 peças, a gente fala com essa expressão. Tá, então, mas na verdade são 7 programas diferentes. Eu posso ter num pallet 4 peças, 5 peças, 8 peças, 12 peças, sei lá, quantas o meu processo colocar, peças iguais, por exemplo, que eu vou trabalhar com um programa só fazendo essas peças. Então, vamos supor, entra uma fresa. Vamos supor que tenha 8 peças.
entra a fresa, ela vai fresar as 8 peças. Aí vai entrar a broca de 10 para furar, ela vai furar as 8 peças. Então, na verdade, quando eu concluí o ciclo desse programa, eu usinei 8 peças, mas com um programa só. Então, nesse caso, para o gerenciamento do pallet é considerado uma peça, que é um programa que está sendo processado, tá? Então, na verdade, não é a quantidade de peças que eu tenho no pallet, é a quantidade de programas que eu vou executar em cada pallet, tá? Isso vale para o gerenciamento de pallet do Siemens e do Fanuc também, ok? Fica bem claro, não quer dizer peças, a gente fala peças porque o software diz peça, tá? Então, na verdade, é quantidade de programas, ok? Uma peça em cada um, tá? Ó, esse aqui, ó, no verdinho, ele tá usinada. Essa peça, se eu for dar start aqui, ele não vai partir, porque ele está entendendo que essa peça já foi usinada, tá? Eu tenho que mudar aqui para estado bruto, tá? Aqui tá bruto, porque tá cinzinho, ó. Por isso que tá bruto, é o pallet 1, é esse aqui, ó, tá? Se eu mudar o cursor pro pallet 2, vai aparecer aqui, ó, acabado, vai estar com esse clique aqui. Daí eu vou ter que clicar, se não está acabado e ele entendeu como acabado, vamos supor, rodou o programa e ele entendeu acabado, mas não está, precisa fazer alguma coisa, aí eu venho aqui para ele poder rodar, põe editar, né? Clico aqui no editar, tá aqui embaixo, ó. Clico em editar aqui e mudo aqui estado para bruto, tá? Então sempre para ele começar a usinagem, o pallet tem que estar no estado bruto. Então aqui é o estado do pallet. Aqui é a condição, você tem dispositivo hidráulico, você tem controle de assento, você tem desligamento automático, quanto que é o tempo de fixação do hidráulico e tal. Então são supervisões de segurança. Aqui a prioridade do pallet, se tiver mais, tiver tudo isso aqui, qual que você quer que faça primeiro, vai ser do 1 ao... São 7 pallets, do 1 ao 7, né? Então a prioridade do pallet 2 e tal. Então vai ter a condição aqui. Aqui é o estado adicional, né? Se estiver bloqueado, vai estar clicado esse pallet aqui, ó, ele vai estar bloqueado, vai estar clicado aqui. Se eu quiser liberar ele, eu venho sem estado, clico aqui no sem estado. Aqui também fica bloqueado para medir, né? Aqui é uma variável que eu posso colocar aqui para uma programação mais avançada, que não vou entrar nesse assunto para não complicar, tá? Aqui que situações, eu quero criar nova peça, você vem no pallet, quero criar nova peça, ele põe na peça 2. Se eu quero apagar a peça 2, seleciona a peça 2, põe em deletar. Eu quero editar a peça, põe em editar. Então é bem simples de trabalhar, parece que é complicado, mas é simples, tá? Então, selecionando a peça, né? Selecionei a peça aqui para editar, que está selecionada a peça 1 aqui do pallet 1, ó, ele abre a situação e põe editar aqui, por exemplo, né? E aí vou editar a peça. Aqui é o número do programa. Eu clico aqui, ó, vai abrir todos os programas que eu tenho na memória MC. Aí eu seleciono ele. Seleciono o programa. Aqui está o O38. E aqui um comentário que você pode escrever. Seleciono a peça bruta, aqui liberado, né? Aqui qual a prioridade dessa peça no pallet, né? Então, agora tá, vamos supor, 3 peças. Eu ponho que essa peça é a 1, depois na outra peça eu ponho a 2 e a outra a 3. Né? Tá aqui a prioridade está 0, porque só tem ela, então posso deixar 0. E aqui quantidade de peças. Então, nesse pallet, essa peça, vamos supor, vai fazer 1000 peças. Depois de 1000 ciclos, então aqui vai ter um contador, tá? Depois de 1000 ciclos, ele vai bloquear já o processamento dessa peça e vai continuar fazendo as outras, se tiver outras, tá? Então esse aqui é um negócio muito legal, tá? Pode aparecer de outra forma. Esse aqui é um software que a Heller usa para máquinas Fanuc, ó. Ele é preparado para o Basic Operator Package. Então esse aqui é um pacote que eles chamam de BOP, né? Que esse PMO desenvolvido pela Heller trabalha nesse pacote da Fanuc. Tá? Pode ser que um outro fabricante tenha um negócio meio parecido, mas usa o raciocínio, tá? Bom, agora, assim como nós fizemos também no Siemens, falta o quê? Para a gente entrar na tela nós selecionamos o programa que vai trabalhar nos pallets e tal. Agora, acionar novamente o menu principal e selecionar na tela operação programa. Agora tem que ir no menu principal lá e selecionar programa. Tá? E a gente estava em ajuste. Daí no painel de controle operacional, que é isso aqui,
eu vou selecionar isso aqui, ó, automático ou memory, tá? Ou alto, ou aquele símbolozinho, tá? Então ele vai ficar acesa aqui, esse Fanuc aqui, ele acende a tela, ó, tá acesa aqui, tá acesa a luz, ó. Aqui, ó, vou selecionar alto aqui, né? Se tiver bloco a bloco, vou selecionar aqui, ó, single block, tá? Aqui do 18i, mesma coisa, ó. O memory aqui automático, tá? E o bloco a bloco tá aqui, onde é que tá o bloco? Aqui, ó, single block, tá aqui. Tá, se for trabalhar no bloco a bloco. Tá? Então, as teclas já foram acionadas. Agora, se você entrar no menu programa, com a tecla automático ligada, já acionada, você vai ter uma tecla de modo automático, ó, programa, no principal programa da tela e no modo automático. Então, você vai ter aqui a mesma situação mais ou menos do Siemens, ó. Você vai ter aqui o programa principal, tá? Não, aqui, ó. Aqui não está aparecendo ainda porque está ainda no... Está em jogo ainda aqui, ó. Não foi... Ó, o programa selecionado está aqui, ó. O8003. Tá, então, ó, vai aparecer o programa O8003 aqui. E aí você vai ter aqui a posição absoluta em relação ao 0 peça. Você posso alterar isso aqui para aqui, ó, distância restante, o que falta para completar o que foi programado aqui. Aqui as funções Gs que estão atuando, né? Então dá para ver que nesse momento o ponto 0 que está atuando, aqui, ó, G54, ó, G54. Então essa posição é em relação ao 0 peça G54. Aonde que está esse 0 peça aí G54? Eu não sei, tem que olhar lá na tabela de ponto 0 e ver. Aqui para um outro comando Fanuc também, né? Então tenho aqui as posições relativa, depois eu vou explicar, né, quando falar de tela, o que é isso aqui. Absoluta em relação ao 0 peça e o máquina em relação ao 0 máquina. Aqui as funções G que estão atuando, ó, 0, função G54 está aqui, ó, então 0 peça G54. Aqui o programa que tem processamento, essa linha azul, quando ele desce o start, vai começar a mostrar a sentença que está sendo processada, né? Aqui na tela está selecionada a opção programa do menu principal, né? Então, para começar a trabalhar, apertar Start e começar a trabalhar com todos os cuidados de segurança. Então, nós paramos lá no Siemens numa situação dessa, tá? Estava faltando começar. Então, eu já tinha selecionado o programa para trabalhar na máquina, selecionado o modo de trabalho automático. Então, aqui nós estamos selecionando agora para trabalhar no automático. Existem duas formas de trabalho em automático. Uma em produção normal, de rotina, e a outra em teste de programa, novo ou alterado, que nós falamos lá no comecinho, né? Então, aqui está uma situação, né? Ó, em produção normal de rotina, usar a tecla ciclo Start para iniciar o ciclo, ou ciclo Stop, ou reset ou emergência para, se precisar, controlar a rotação, para interromper. Se precisar controlar a rotação ou avanço, usar os overrides potenciômetros. Então, a primeira coisa, eu vou trabalhar em produção. Eu seleciono automático, dou o ciclo Start e a máquina vai prosseguir processando o programa. Se caso eu precisar segurar ou aumentar o avanço, aqui o override de avanço, ou se precisar mexer na rotação, override de rotação. Se de repente eu precisar fazer uma interrupção no processo, eu posso usar o ciclo Stop. O ciclo Stop ele atua como se fosse uma pause, tá? E o ciclo Start como play. Eu posso, com o ciclo Stop, abrir a porta, olhar, medir e observar o que eu precisar, sem mexer na posição dos carros, na posição de ferramenta. Só dar o ciclo Start e ela vai continuar de onde parou. É como se fosse um filme que você assiste e dá um pause e o play novamente para continuar assistindo. Não perdeu nada do filme, não cortou nada do filme, continua de onde parou.
Então pause e o stop e o start funcionam nesse sentido. Se eu parar com o reset, aí é uma parada já que ele perde todas as funções que foram memorizadas, perde compensação de ferramenta, perde tudo que o programa em seu processamento acumulou de informações processadas, ele perde. Se você parar, a maioria das colisões ocorrem com uma parada com reset e logo em seguida ele dá o ciclo start de qualquer jeito. Aí a grande chance de bater a máquina, tá? Existe uma forma de retomar o ciclo após o reset, tá? Você vai ter que retomar na sentença, você vai ter que retomar na sentença apropriada no programa, carrega esses dados e partir dali, aqueles dados que você precisa dali para frente no programa, né? Ou, se for um comando Siemens, fazer uma retomada com cálculo. A retomada com cálculo no Siemens, ele faz um processamento desde o início do programa até a sentença que você escolheu, internamente, sem movimentação, e ele assegura a rememorização de tudo aquilo que foi perdido com o reset, tá? Então, quando a gente falar em telas, nós vamos ver as opções de retomada de ciclo, como chegar nas sentenças, fazer um negócio mais apropriado. Por enquanto, nós estamos nessa área aqui, que é uma área de controle de operação, e vamos se limitar às funções das teclas e das chaves desta área, ok? Então, ciclo start, ciclo stop e o reset, tá? Uma parada com emergência, desliga tudo, desliga os motores, para a máquina imediatamente. Ela funciona também como reset, perde tudo e um pouquinho mais, porque você vai ter que ligar, fazer o afastamento dos eixos. Você não precisa mais reiniciar para fazer uma inicialização do painel de comando, porque ele não desliga o comando, e também não precisa mais referenciar a máquina. Nós não falamos sobre essa tecla aqui, que é ponto de referência, passar a referência na máquina, mas logo em adiante no nosso curso nós vamos falar dela também. Faltam poucas teclas para a gente completar essa área já, tá? Então nós estamos indo tecla por tecla, explicando o que cada uma faz, qual que é a função de cada uma, e cada uma na sua hora vai ser falada, tá? Então, a parada pela emergência funciona assim. Nós já falamos de emergência, mas não falamos sobre o que acontece depois da parada de emergência. Falamos só sobre a função da tecla. Agora nós estamos falando a atuação da tecla de emergência durante uma parada em ciclo automático, tá? Então, aqui precisa fazer retomada de ciclo, no reset precisa fazer retomada de ciclo, tá? Então, isso num processo de produção normal. Então, o que é a produção normal? Existem máquinas que a troca de peça é automática, tipo trabalha com 2 partes, ou carga automatizada com um torno, por exemplo, já tem um stop e tem um alimentador de barras que vai empurrando a barra para frente a cada ciclo que é completado, né? Então, com um ciclo start você passa o dia. Se não tiver nenhum problema de interrupção, se tiver tudo 100%, eu diria até um ciclo start por dia. Mas qualquer interrupção que você precisar fazer para almoço, ou qualquer parada para alguma ferramenta, alguma coisa, você precisa reiniciar novamente com o ciclo start, tá? Isso é uma forma de dizer. Agora, máquinas que você precisa trocar peça depois do ciclo completado, aí ele faz apenas um ciclo. Então, tá, é um ciclo contínuo, mas de apenas um ciclo. Você dá um start, ele completou aquele ciclo, ele encerra e para esperar você trocar peça e dar um novo ciclo start para usinar uma nova peça. Também tem máquinas que atuam assim, tá? Principalmente as que não são de carga automática de peças para serem usinadas. Essa é a condição que nós falamos do normal, nós falamos em produção rotina normal, tá?
Então essa é a situação, que é o caso 1. O caso 2, em teste de programa novo alterado. Então você vai usar o automático também no teste de programa novo alterado. Então, num ciclo de produção normal ou num teste de programa novo alterado. Esse programa, depois de testado, ele entra em ciclo de produção normal, claro. Aí qual que é a medida? Então, selecionar além do bloco automático a tecla bloco a bloco. Então, as duas têm que estar selecionadas. Automático, você trabalha automático, e bloco a bloco para você trabalhar com usando o ciclo de proteção, que é o bloco a bloco. Vamos seguir aqui. Usar a tecla ciclo start para iniciar o processamento da sentença. Para segurança, não acionar o ciclo start com override de avanço, que é o potenciômetro aberto. Liberar movimentos apenas com segurança de posição segura de movimento. Ciclo stop ou reset ou emergência para interromper também, como no caso acima também, né? Então vamos falar sobre isso. Agora, para trabalhar no programa de teste, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o modo automático, tá? O modo single block ou bloco a bloco, tá? Né? E vou fechar o override na posição 0, igual está aqui, ó, posição 0, e vou dar o start. Se nessa linha de programa, primeira linha do programa, tiver algum movimento, ele fica retido. Se não tiver, ele processa. Se for só de carregamento de alguma coisa, algum comentário, ele processa. Ele já processa e gera um ciclo stop. Ó. Quando você dá o ciclo start, ele acende a luzinha verde aqui. Quando ele dá o ciclo stop, ele acende a luzinha verde. Como está aqui agora, a luzinha verde. Tá? Aguardando um novo ciclo start. Aí você vai olhar na tela, ver que ele já executou aquela sentença, vai dar outro ciclo start. E vai apertando o dedo aqui, completando ciclo por ciclo, com a tecla fechada, até que haja algum movimento. Quando houver movimento, você vai observar que na tela de automático, aqui por exemplo, nesta tela por exemplo, vai aparecer aqui nessa área que está vazio aqui, um conjunto de eixos aqui com a distância restante, tá? É que aqui está em modo de posição, mas não está em automático, tá? O programa automático está aqui. Um comando simples ele vai aparecer aqui, ó, trajetória restante, trajetória residual. Então vamos supor que ele vai avançar 100 milímetros para o X+, ele vai aparecer aqui mais 100. Ou 100 positivo, não precisa nem oscilar demais. Se for para o lado negativo, vai aparecer menos 100. E você vai olhar lá dentro da área de trabalho. Se ele movimentando da posição que ele se encontra, 100 milímetros para o lado mais, ou menos que ele for, se vai ter algum problema. Daí você vai observar, vai abrir o override, ele vai completar e vai zerar, vai ficar assim. Então, quando ele faz assim, que ele zerou aqui, aquela teclazinha de ciclo stop acende a luzinha. Aí você dá novamente o ciclo start, e daí ele vai acender, vamos supor, uma posição de X e Y, vai movimentar nos dois eixos juntos, vai aparecer 50 positivo no X e menos 20 no Y. Aí você vai olhar lá dentro da área de trabalho novamente, se o que ele vai fazer aqui vai estar dentro do... Está dentro? Abre o override e deixa ele completar. Aí dá outro start, vai aparecer o Z, ele vai entrar em Z menos 50. Então você fala, bom, agora ele vai entrar dentro da peça. Mas era normal mesmo ele entrar dentro da peça usinando? É. Você vai olhar aqui em funções Gs, já entrou G1. Ele vai entrar com avanço de corte. Então legal, abre com cuidado e abre no 100% para ele cortar 100%. Aí ele vai até a profundidade que ele vai furar, por exemplo, uma broca, né? Chegou lá no fundo, ele zerou aqui, ó, atingiu a posição do furo. Para lá no fundo, zerando aqui. Aí acende a tecla vermelha lá do ciclo stop. Aí você dá novamente ciclo start. Aí ele vai dar um valor de quanto ele vai sair. Vamos supor, se ele estava 5 da face, e a face fosse 0. Então ele posicionou aqui em Z5, aqui em Z5, no Z aqui, ó. Aqui estava mostrando o Z5 em relação a 0 peça. Aí quando ele falou que ia entrar 20 para dentro furando, tá? Ele foi diminuindo até zerar. Aí aqui apareceu o que? Z menos 20. Z menos 15. O 5 que ele estava fora e 15 que ele foi para dentro. Tá? Vai aparecer Z menos 15 aqui. Aí, quando eu dar esse ciclo start para ele sair,
ele vai aparecer aqui os 20 de volta para retornar na posição que ele saiu. Aí você vai abrir, você vai acompanhando o que vai sendo feito em movimentos, em valores, em eixos, e vai acompanhando aqui nessa área aqui de programa a sentença que ele está executando. Por isso que é interessante que quem faça esse trabalho seja conhecedor da programação também. Tá? Eu sempre digo que existem duas coisas que são distintas: programação CNC e operação CNC. Tá? Uma é um conhecimento, a outra é outro. Tá? Mas elas se cruzam. Se um operador CNC que conhece bem a operação CNC, quanto mais ele souber da programação, mais completo o profissional ele vai ser. Se um programador CNC conhecer da operação, também um programador mais completo ele vai ser. Tá? Eu sempre bato na tecla, você que só programa com CAN, abra o olho. Tá? Se você conhece a programação com CAN e conhece o formato de programação internacional, norma DIN, beleza, está mais completo ainda, você conhece os dois lados. Mas se há de escolher um lado, conheça a programação manual, que essa é que você não depende de nada. Agora a outra você tem que ter uma muleta, que é o software de programação. Essa você programa sozinho. Agora, se você sabe os dois, melhor. Tá? Então isso aí é só apenas uma dica, não estou desprezando o conhecimento de ninguém. Quanto mais conhecer, melhor. Então, voltando aqui, a cada ciclo start, com override fechado, não pode dar com o ciclo start override aberto. Por quê? Se eu dar o ciclo start aberto e haver movimento, mesmo que seja pouco aqui, se é um G0, ele vai avançar rápido, não vai dar tempo de você segurar. Você tem que voltar aqui no zero para segurar ele no zero. Tá? Então, o que eu digo é que esse aqui sempre tem que estar no zero. E a partida tem que ser dada aqui. Aí ele vai, depois que completou, ele vai dar um ciclo stop. Com o quê? Com bloco a bloco ligado aqui, tá? Se você precisar parar de emergência, você pode parar no ciclo stop, conforme o caso, né? No reset ou na emergência aqui que nós já falamos anteriormente, tá? O que tem esse repose aqui, ó? Esse repose, ele existe só no Fanuc que não tem no comando Siemens. É uma forma de você se reposicionar após uma parada com ciclo stop, que você teve que tirar os eixos do lugar. Ele reposiciona, tá vendo um pontinho aqui, ó? Tá criando uma setinha aqui voltando pro ponto. Ele volta pro ponto que você parou antes de continuar o ciclo automático. Então vamos supor, você está no ciclo automático, você quer medir um furo, você parou, deu um ciclo stop. Aí você abriu a porta, ficou uma ferramenta, ficou na frente. Aí você põe jogue sem resetar. Seleciona o eixo que você quer, aperta mais ou menos para tirar ela dali, tirou. Daí você volta no automático e aciona o repose. E aí você, através da tecla menos ou mais, porque vai ficar quando você tira do repose, na tecla do jogue, antes de você voltar no automático, na tecla do jogue, com o repose ligado, ele vai ficar mostrando quanto você tirou de cada eixo. Aí vamos supor, tirou menos 257,835 para menos. Daí você vai apertando para mais até ela ir para aquela posição. A hora que ela zerou lá, você não sai mais do lugar. Ela vai até o lugar que você... Se você vai apertando aqui no jogue com o repose ligado aquele eixo que você tirou, ele vai até a posição e para ali. Quando a gente for falar das telas, nós vamos voltar a falar sobre isso, tá? Mas isso aqui é muito simples. Tirou, parou, o ciclo está start. Parou no ciclo stop, mas no jogue tira do lugar. Foi lá, mediu. Ou agora quero voltar. Aí você liga o repose e reposiciona através dessas teclas aqui até zerar o eixo. Ela para automaticamente. Você pode enterrar o dedo aqui e deixar, que a hora que ela chegar na posição, ela para, daí não sai mais ali. E eixo por eixo. Na sequência que você tirou, você faz a de volta, né? Se você tirou, por exemplo, em Z, depois tirou em X, aí você vai fazer voltar em X, depois voltar em Z. Tá? Vai fazer o caminho contrário, para ela parar exatamente onde estava. Aí você continua no ciclo start e ela vai.
Vamos falar sobre, nós estamos falando em teste de programa, no bloco a bloco e tal. Vamos falar aqui, ó, de uma situação que é perigo de colisão em teste de programa. Vale lembrar que eu tenho um vídeo, é o vídeo 16. Eu vou deixar um link dele nos comentários aí, para se você quiser dar uma olhadinha. Como evitar colisões em máquina CNC. Você tem todas as dicas que se você seguir, nunca na vida você vai bater uma máquina, tá? Aqui eu estou falando como proteger a máquina de uma batida em teste de programa, tá? Lá tem mais completo. Então vamos lá. Existem duas situações de processamento de programa que podem ser consideradas em teste de risco. O primeiro caso é quando o programa é totalmente novo, onde todas as sentenças são de processamento em nível de teste. Nesta situação, ao ser processado, o programa é considerado situação de risco, desde a primeira até a última sentença. Então, se é um programa novo, pode ocorrer risco desde a primeira até a última sentença. Tá? Seja quem for que programou, seja CAN, seja quem for, o maior especialista do mundo, pode haver erro. Então, outro caso é quando o programa já testado e aprovado anteriormente, que está trabalhando em período de produção, em operação de produção, por alguma razão, por exemplo, uma otimização, uma alteração do produto, uma alteração do processo, recebe uma alteração desde uma simples palavra até diversas palavras. Então eu tenho um programa que já está em produção há tempo, já está já testado, tal, mas ele, por um motivo desses que eu falei, sofreu uma alteraçãozinha, uma sentença, 2, 3, 10, sei lá, qualquer. Essa área que foi alterada, ela é considerada em teste e não está liberada para trabalhar em automático livre. Tá? Então, essas duas situações são situações de risco. Ou um programa novo inteiro ou um programa alterado. Tá? Então, neste caso, quando o programa for alterado, mesmo que seja apenas uma simples palavra, por exemplo, uma cota mudou de x20 para x20.1, passa a ser considerada uma sentença em teste. Toda sentença onde houve alguma alteração, por pequena que simples que seja, também é considerada em teste, portanto, situação de risco. A colisão pode ocorrer em qualquer um dos dois casos acima, quando considera-se que a programação da sentença em processamento está corretamente escrita e que o deslocamento está livre de colisão, mas na realidade há algum erro que a coloca no movimento, no percurso obstruído, então ocorre a colisão. Então, você quando programou, achou que estava tudo certinho, mas tinha alguma coisa que estava errada e você achava que ia dar tudo certinho, mas não deu, colidiu. É isso que acontece. Tá? Ação preventiva para evitar colisões. A execução em teste de um programa deve ser feita com os mesmos cuidados, tanto num programa novo como num alterado. Quando se tratar do programa novo, é um tryout, os cuidados descritos adiante devem ser observados da primeira até a última sentença em execução. Já no programa alterado, esse cuidado se restringe à região onde existiram sentenças alteradas. É besteira. O programa tem 300 sentenças, altero 2 sentenças, pode fazer até as 300 sentenças bloco a bloco. É perda de tempo. Você sabe a área que você alterou, você vai até ali perto, e depois, quando chegar lá perto, você aciona bloco a bloco. Tá? Então, os principais cuidados nos testes de programa são manter o override, que é o potenciômetro de avanço, sempre fechado na posição 0. Com isso, nenhum movimento é considerado de surpresa. Então, a primeira coisa é sempre manter zerado. Não está em produção, manter zerado. Selecionada a tecla de modo de trabalho automático, que dará início ao processamento do programa, selecionada por usinagem, deve-se também selecionar a tecla 5 bloco, que é bloco a bloco. Com esta tecla ativada, após o acionamento da partida ou ciclo start, é liberada a execução apenas de uma sentença do programa, que após a conclusão da mesma, automaticamente é realizado um ciclo de parada, um ciclo stop. A próxima sentença só será executada com acionamento de nova partida, e assim sucessivamente as sentenças vão sendo processadas uma a uma. Com o override potenciômetro de avanço fechado na posição 0, nenhum movimento acontece. Com o single block atuando, haverá uma partida
de execução do programa. Se houver alguma sentença que contenha uma ação de deslocamento, os movimentos ficarão retidos e os valores a serem deslocados serão mostrados na tela de operação da indicação deslocamento restante, deslocamento residual, coisa assim, tá? Nesse caso, são mostrados na tela os valores a serem deslocados nos respectivos eixos. Com os movimentos ficando retidos, a sentença não é concluída. Neste caso, o operador poderá observar qual eixo vai se movimentar, quanto e para onde vai ocorrer o deslocamento. O operador deve observar visualmente. Caso isso não seja possível, deverá abrir a porta de trabalho e verificar diretamente na área de usinagem se vai ou não ocorrer a colisão. Se de repente ele não conseguir enxergar o dispositivo tá na frente, entra, olha por cima, ou tira uma conclusão, observa mais ou menos a posição que está a ferramenta, se ele vai entrar tanto de um lado ou do outro, se vai ter espaço lá dentro para isso, uma coisa assim, tá? Não pode haver deslocamento sem controle, tá? Tem tudo estar sob controle, tá? Somente após ter certeza que a movimentação vai ocorrer de acordo com o previsto, o override deve ser cuidadosamente aberto até completar os deslocamentos dos eixos previstos na sentença. Nessa movimentação de eixos, os valores de deslocamento restante mostrados na tela vão sendo reduzidos de acordo com a redução da distância entre a posição atual e a posição final programada, até atingir a posição final quando são zerados todos os eixos. Então está um certo valor, falta 200 para chegar. Aí ele começa a deslocar. Cada vez que ele vai deslocando, a medida vai reduzindo para ele chegar no lugar. Vai reduzindo, os valores vão reduzindo e lá vai aumentando os valores até chegar de um lado o valor programado e do outro lado vai ser zerado, vai diminuindo até chegar no zero. Tá. Por estar em single block, novo stop deve ser realizado. O override deve ser novamente fechado na posição zero e com a nova partida tudo se repete, sentença por sentença, com os mesmos cuidados, sempre a partida com o override fechado, nunca dá a partida com o override aberto. Tá? Somente após serem observadas todas as sentenças do programa é que foram testadas na sequência exata do processo, sem nenhuma modificação, e processada todas de forma segura, é que o programa deve ser liberado no modo single block e override aberto 100%. Qualquer dúvida, interromper e reavaliar a situação. Tá? Então só depois de você passar ele inteiro, sem problema nenhum, sem mudança, sem nenhuma... correr o programa inteiro, que você vai liberar o 100% do override e deixar o single block desativado. Daí ela vai entrar em processo contínuo, vai entrar naquela primeira situação. Tá? Isso num programa novo, desde a primeira até a última sentença, e num programa alterado na região onde houve alteração. Tá? Dicas especiais. Nunca acreditar que tudo está correto sem que tenha sido testado. Então, nunca falar, não, foi o fulano lá que fez, o cara é gênio, sabe, não erra, tal. Nunca acredite nisso. Nunca acreditar que um programa foi escrito sem nenhum erro ou coisa parecida. Nunca acreditar que pelo fato de tudo ser dado certo até determinado ponto do teste, que daí para frente também estará correto. Por exemplo, num processo de 18 ferramentas já passaram pelo teste do programa 17 e tudo estava ok. Não acreditar que a última também esteja ok. Lembre-se da lei de Murphy. Tá? Então, às vezes na última, nos 45 do segundo tempo, toma o gol. Desconfie sempre, prosseguir com o teste do programa de sentença por sentença, da primeira até a última. Em nenhum momento a partida vai ser acionada com override fora da posição zero. Em nenhum momento o override deve ser aberto para a movimentação do eixo sem que se tenha observado para onde vai ocorrer o deslocamento e se poderá ocorrer em alguma colisão. Somente abrir o override com a certeza que tudo está sob controle. Um ciclo automático contínuo somente deverá ser liberado depois de todas as sentenças já forem processadas na sequência do programa e que tudo esteja correto. Vou falar uma coisa. Eu sei que existem softwares de CAN que eles fazem o programa perfeito, tá? Você pode fazer o programa e colocar a máquina e apertar o ciclo start e ele vai fazer a peça.
Inclusive para ferramentaria, são programas longos, faz uma peça só. Então, se você for fazer teste daquilo ali, só tem uma peça para fazer, você vai fazer bloco a bloco o programa inteiro, você perde né, e você tem um software que garante isso, tá? Eu estou falando em produção. Que em produção, eu não faria um programa no CAN em produção. Se eu tivesse o CAN para me dar um suporte em algumas situações, numa usinagem mais complexa, tal, para fazer algumas coisas, sim. Mas executar o programa tem que sair da minha cabeça. A minha cabeça é o melhor computador que existe, a sua também. E a sua experiência em usinagem é melhor que qualquer CAN. Tá? Então, o ciclo, a forma de entrar com a ferramenta, a sequência das ferramentas, tudo que você vai fazer, você é melhor que o CAN. Tá? O CAN ele é bom automatizar, porque ele é mais rápido, ele é mais completo na fazer geometrias complexas e tal. Mas para pensar numa usinagem, de qual lado melhor de entrar num fresamento, você é o melhor. Então, eu diria que numa produção, usar a sua experiência, ok? Embora eu sei que tem certos CANs que, pelo menos para ferramentaria, são perfeitos, tem que usar mesmo, tá? Não sou contra. Só acho você melhor que o CAN.